18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Hoje, quinta-feira, em 26 de novembro de 2020. Eu, Carlos Júnior, Karine Leão, estamos mais uma vez juntos apresentando mais uma edição do 18 horas. Ari Guedes na técnica e o grande Wellington Trovão. Transmitido para todo o Brasil, ao vivo e a cores, mais uma edição do 18 horas, hein? Vamos juntos, Karine Leão. Hoje, quinta-feira, véspera de sexta-feira, e já estamos aí já no clima, não é isso? Tudo bem? Tudo certo? Boa noite. Tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Boa noite pra você, Carlão. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Já estamos pertinho aí da sexta, fim de semana chegando aí. Galera, boa noite especial para quem nos acompanha pelo aplicativo Mano e nos assiste ao vivo e em cores aqui nos estúdios da Rádio Mix. Daqui a pouquinho o programa inteiro vai estar lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Nós também temos o nosso canal do YouTube. Vai lá e confere a gente lá. Então tá combinado, em 6 horas e 2 minutos, vamos juntos até às 7 da noite, mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas convocou o deputado e candidato a prefeito de Manaus, Davi Almeida, para falar sobre a denúncia de fraude na saúde do Estado do Amazonas quando ele assumiu o cargo interinamente. Mas Davi Almeida preferiu não encarar a sabatina nos parlamentares e a repórter Cíntia Blink acompanhou os detalhes e mostra pra gente agora. O deputado Fausto Júnior quer que o candidato ao cargo de prefeito de Manaus, Davi Almeida, explique para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas se houve fraude na saúde durante a gestão interina dele no governo do Amazonas, em 2017. Davi deveria responder às perguntas dos parlamentares na manhã desta quinta-feira, mas ignorou o chamado. Apesar de ser uma convocação, ele não fica obrigado a ir, já que não exerce nenhum cargo público. O deputado Fausto Júnior, que propôs a convocação, disse para a reportagem do 18 horas o que gostaria de perguntar ao ex-governador interino. Se ele autorizou, participou ou simplesmente se omitiu em relação aos serviços prestados pela Norte Serviços Médicos, que foi a responsável pelos exames superfaturados de conização e colposcopia, e a mesma coisa se ele autorizou, permitiu, participou ou se omitiu em relação às cirurgias superfaturadas da IMED. E eu queria ouvir qual seria a explicação, qual seria o esclarecimento dele. Foi na CPI da Saúde que o caso veio à tona. Segundo a investigação, houve fraude em um serviço prestado à Secretaria de Saúde, já que teve superfaturamento de cirurgias em mulheres nos municípios de Envira, Ipixuna e Guajará, em que foi pago 800 mil pelo governo para atender 91 pacientes. A reportagem buscou a assessoria do candidato a prefeito de Manaus para saber por qual razão Davi preferiu ficar longe da Assembleia e não encarar a sabatina dos deputados. Segundo a assessoria, o candidato não vai falar sobre o assunto. Realmente a falta do comparecimento dele à Assembleia já foi a resposta, de que não tem argumento, de não tem defesa. Ele realmente, no mínimo, foi conivente com essa corrupção que foi praticada no governo dele. Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e sem dúvida ele perdeu uma excelente oportunidade para esclarecer as denúncias que pesam sobre ele. Você está ouvindo 18 horas. Em julho do ano passado, o governador Wilson Lima congelou os salários e promoções dos servidores do Estado até o ano de 2021, como parte do chamado pacote de maldades. Agora, uma proposta de emenda parlamentar quer garantir correção salarial para militares, civis e bombeiros do Amazonas. A proposta é do deputado Dermilson Chagas. Segundo ele, não consta na lei orçamentária anual de 2021 nenhuma expectativa de melhorias para os servidores da segurança pública, muito menos a realização de concurso público. A repórter Júlia Gomes explica melhor esse assunto pra gente. Com
acréscimo orçamentário de pouco mais de 25 milhões de reais previsto para a segurança pública do Estado, o deputado Dermilson Chagas, do Podemos, pretende apresentar uma emenda ao projeto de lei orçamentária anual de 2021 para utilizar o aumento orçamental e garantir as promoções, escalonamento e reajuste salarial dos policiais militares, civis e bombeiros. De acordo com o deputado, não consta na LOA do próximo ano nenhuma expectativa de melhorias para os servidores da segurança pública, muito menos a realização de concurso público. O parlamentar afirmou ainda que o governo do Amazonas não pode alegar falta de orçamento para conceder o reajuste salarial. Olha, nós temos que fazer uma emenda e de uma forma coletiva para que a base também assine e entenda que os funcionários da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiro possam ter suas promoções e escalonamento. Na LOA o governo não coloca. Mais um ano castiga o funcionário, mais um ano fica sem aumento salarial, sem reajuste. É lamentável. Eu acredito que desta forma nós podemos convencer o governo impondo para ele esse entendimento, que através de uma emenda, todos votando, vamos derrubar a falta de atendimento aos funcionários públicos. O representante dos praças da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros do Amazonas, Sargento Igor Silva, é categórico ao afirmar que há quase 2 anos as categorias sofrem com perdas salariais exorbitantes, segundo ele. A gente fica muito triste em saber que sempre existiu a provisão financeira para se fazer as promoções da Polícia Militar e dos bombeiros, e está provado aí. Inclusive o próprio governador prometeu que ia promover todos os policiais que estão indo para casa com 29 anos e não o fez. Então as perdas salariais para a Polícia Militar estão exorbitantes. A desvalorização do policial militar e do bombeiro é gritante. Haja vista, há quase 2 anos, que não está acontecendo aí nenhum tipo de promoções ou mesmo uma mexida na database, onde reorganiza o salário do policial militar e do bombeiro. E a nossa perspectiva é que depois dessa colocação do deputado Dermilson Chagas, que o governo faça uma reflexão, que o governo veja quem está na rua todo dia com o efetivo, segurando a segunda onda do Covid. É a Polícia Militar, é os bombeiros. E mesmo sem nenhum tipo de reconhecimento. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O deputado Serafim Correia, do PSB, falou nesta quinta-feira sobre a projeção das sobras do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb, que este ano devem ultrapassar os 149 milhões de reais. Segundo o deputado, com a folha mensal estimada de 85 milhões e 906 reais, a sobra pode ser de até 1,73 reais de salário, ou seja, a cada R$1.000 de salário terá abono de R$1.730. E para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar com o deputado Serafim Correia. Uma boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Pois não, boa noite, Karine, boa noite, Carlão. Boa noite. Alegria de voltar a falar com os amigos da Rádio Mix. Boa. Muito bom, muito obrigada pelo senhor abrir um espaço na agenda para conversar com a gente aqui do 18 horas. Sempre à disposição. Tá ótimo. Então, esses números que eu falei agora é uma estimativa com números de outubro, certo? Esse valor deve ser até maior. Eu peguei os números de outubro e projetei para o período de 12 meses. A receita foi de janeiro a outubro 1.758 milhões, o que significa dizer que, em média, é de 75 milhões por mês. Multiplicando isso por 12, nós chegamos a 2.110. Como tem que ser gasto com professores em sala de aula até 60%, no mínimo 60%, isso dá 1.266 milhões. Muito bem, mas aí nós vamos para a folha. A folha é de 85 milhões mês em média. Se você multiplicar por 13, já que são 13 meses, porque tem o 13º salário, isso dá 1.116 milhões. Comparando os 60% da receita, que equivalem a 1.266, com a folha estimada de 1.116, tem uma sobra estimada de 149 milhões. Isso aí dá
uma folha e mais 73% da outra folha. O que significa dizer que, em números estimados, o professor que tenha a cada R$1.000 de salário, ele terá um abono de 1.730. Agora, eu entendo que seria interessante a Cepaz, a SEDUC, o governo do estado de modo geral, que eles têm os números atualizados até hoje, dia 25, 26, eles possam apresentar os seus cálculos. Até porque há uma ansiedade muito grande dos professores. Quando eles vão receber este ano, só vão receber ano que vem. E seria, por isso mesmo, eu entendo que seria bom o governo do estado fazer essas contas e, se possível, porque o dinheiro está em caixa, o estado tem cerca de 800 milhões em caixa só do Fundeb, que ele faça esse pagamento ainda este ano, porque isso dará um volume muito maior para o comércio, que este ano teve um período muito ruim, muito adverso. Deputado, os professores, por que eles não têm acesso a essa informação, esses dados aí, na maioria? Não, esses dados estão disponíveis no site do FNDE. É www.fnde.gov.br/CIOP/, aí dá Enter, ele vai chegar e vai ter acesso a todos os dados do Fundeb. Mas só vai ter acesso aos dados até outubro, como eu só tive até outubro. Sim. Ele não vai ter os dados de novembro, que já termina na terça-feira que vem, na segunda-feira que vem, melhor dizendo. Então, o governo do estado tem esses dados em tempo real, ele pode fazer a projeção Sim. melhor do que eu fiz, porque a minha projeção tem a defasagem de um mês, e a dele seria em tempo real. E aí apresentar os dados ao governador para que o governador tome a decisão. Eu entendo que seria muito bom que ele fizesse isso para pagar, se possível, antes do Natal, de tal forma que os professores possam ter um valor maior e possam ter não apenas a festa de final de ano, mas reorganizar suas vidas, pagar contas atrasadas, enfim, fazer o melhor uso possível desse dinheiro. Agora, deputado, explica pra gente quem tem direito a essa sobra, digamos assim, a esse dinheiro do... Quem tem direito são os professores que estão em sala de aula. O Fundeb teve essa preocupação, ele separou no mínimo 60% para serem gastos com os professores que estão em sala de aula. Tá? Uma coisa que tem muito no meio da educação no Brasil inteiro, isso não é só no Amazonas, não é só em Manaus, que são as disposições. O professor, ele faz o concurso para professor, entra na sala de aula e aí ele não tem vocação para ser professor. Aí ele fica pedindo para ficar à disposição de um outro órgão e de um outro lugar. Então esse não tem direito às sobras do Fundeb. E mudou alguma coisa por conta da pandemia com as aulas online? Não mudou, porque o que aconteceu? O Estado congelou os salários até 31 de dezembro do ano que vem. E aí, como não há reajuste, não há aumento, e o valor do Fundeb cresceu, é claro que ia ter uma sobra. Isso já era estimado por todos aqueles que acompanham essa questão do Fundeb. Professores, deputados, vereadores que fazem esse acompanhamento sabiam que haveria sobra e isso está confirmado agora. O importante, no entanto, é que o governo do estado, que tem a caneta cheia de tinta na mão, possa anunciar logo isso para, como eu disse hoje de manhã, desanuviar o clima, que anda muito carregado. Deputado, o Fundeb, só para esclarecer para as pessoas, o Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Como é o uso correto do Fundeb? Como deve ser? 60% tem que ser, 60% no mínimo tem que ser gasto
com professor em sala de aula, porque o objetivo principal do Fundeb foi garantir aquele que está na linha de frente, e antigamente se falava aquele que está comendo a poeira do giz, possa ter garantidos os seus salários. Nunca mais se ouviu falar em lugar nenhum em atraso de pagamento de professor, coisa que acontecia muito 15 anos atrás, quando não existia o Fundeb. Agora não mais, não se ouve falar nisso. Os outros 40% são usados para pagar os salários daqueles que estão fora da sala de aula, ou seja, até trabalhando na escola, mas em setores administrativos, e para manutenção da escola. Quer dizer, trocar uma lâmpada, trocar uma torneira, trocar a fiação, comprar ar-condicionado, enfim, equipar a escola de tal forma que as condições ambientais sejam as melhores possíveis e permita a professores e alunos desempenhar bem a função de cada um. Então, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o deputado Serafim Corrêa, do PSB. Uma ótima noite, obrigada. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês da Rádio Mix. O meu abraço. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora são 6h17 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, estamos na reta final da eleição, hein? E logo vamos saber quem será, né, o próximo prefeito de Manaus. E para a gente ficar por dentro do que vai acontecer, a repórter Cíntia Blink fez um resumo do calendário eleitoral. Vamos conferir. Estamos a 3 dias da votação do segundo turno e hoje é o último dia para os candidatos realizarem reuniões públicas e comícios com aparelhagem de som fixa. E amanhã é o último dia de divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. E também o último dia de debate entre os dois que concorrem pela vaga de prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, da coligação Juntos Podemos Mais, e Davi Almeida, da coligação Avante Manaus. Já na véspera do domingo, é o último dia da distribuição de material gráfico, também de caminhada, carreata ou passeata, acompanhado ou não de carro de som ou mini-trio. Também no sábado entra em vigor a lei seca, quer dizer, a partir das 22 horas, os estabelecimentos não podem comercializar bebidas alcoólicas até as 19 horas do dia da eleição. Finalmente, no domingo, Manaus vai votar no segundo turno da eleição. E vale lembrar que quem faltou no primeiro turno pode sim, e até deve, ir votar nessa segunda etapa. Assim como no primeiro turno, amanhã do domingo de votação, das 7 horas até as 10 horas, há preferência dos idosos. Isso quer dizer que os mais jovens podem sim votar nos primeiros horários da manhã, mas a recomendação é que, se possível, deixem esse tempo para os que têm mais de 60 anos. Essa recomendação faz parte das medidas para evitar a propagação da Covid-19. Ainda sobre os cuidados para evitar a transmissão do vírus da pandemia, continua valendo o uso da máscara, do álcool em gel e a sugestão é que o eleitor leve a própria caneta. As eleições vão até às 17 horas e, de novo, quem não votou no primeiro turno deve comparecer nesta segunda etapa. Como sempre acontece, o resultado é divulgado no mesmo dia da votação pelo Tribunal Superior Eleitoral. Cíntia Blink, para o 18 horas. E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou nesta quinta-feira o envio de tropas federais para atuar no segundo turno das eleições municipais em Manaus e Fortaleza e no município cearense de Caucaia, na realidade. Cearense de Caucaia, né? Um município. O segundo turno acontece no próximo domingo, dia 29. O emprego das tropas federais foi pedido pelo Tribunal Regional Eleitoral de cada estado, que alega aumento no número de crimes violentos e a presença de facções criminosas nas proximidades de sessões de votação. Bom, e ainda falando sobre eleições, quem precisou justificar o voto pelo aplicativo É-Título reclamam que estão sendo cobrados multas. Carlão, pois é, cerca de 400 mil pessoas que conseguiram usar o aplicativo para justificar a ausência na urna no primeiro turno relatam que estão sendo cobrados pelo pagamento de multa. A repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes.
Justificar a ausência no primeiro turno pelo e-título foi um calvário para muitos dos eleitores que estavam longe das suas zonas eleitorais no último dia 15 de novembro, devido à instabilidade do aplicativo da Justiça Eleitoral. Mesmo assim, cerca de 400 mil pessoas conseguiram usar o aplicativo para justificar a ausência das urnas no primeiro turno. Para quem conseguiu pelo aplicativo, está sendo cobrado agora uma multa como se a justificativa de ausência não tivesse sido feita. Irregularidades com a Justiça Eleitoral podem causar uma série de problemas burocráticos para os cidadãos, como ficar impossibilitado de tirar o passaporte e a carteira de identidade. Por conta da pandemia, o Tribunal Eleitoral incentivou que os eleitores baixassem o aplicativo para fazer a justificativa, ao invés de se dirigir a um local de votação. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, ao todo, 2,2 milhões de eleitores entraram com processo na Justiça Eleitoral até agora, mas só 630 mil pessoas justificaram a ausência no primeiro turno. Quando o usuário do aplicativo tenta emitir a certidão de quitação eleitoral, seja pelo aplicativo ou no site do TSE, eles alegam que aparece uma mensagem dizendo que precisa entrar em contato com o cartório eleitoral para regularizar a inscrição. O assessor jurídico do TSE, Yuri Camargo, explicou o porquê dessas multas estarem aparecendo no sistema. A pessoa fez a justificativa, essa justificativa foi deferida e ela ainda enxerga uma multa relacionada ao primeiro turno de 2020. Essa multa não é uma cobrança. De novo, o eleitor ainda está no prazo de justificar, ele tem 60 dias para fazer a justificativa. Num prazo semelhante, o TSE tem para fazer o processamento das justificativas deferidas. Pelo calendário eleitoral, esse prazo é até 7 de janeiro, então a pessoa não precisa se preocupar se ela tem a justificativa deferida, ela vai ter a baixa da guia de multa. Se, no entanto, ela já fez o pagamento da multa e tem um pedido de justificativa deferido e quer reaver o valor pago, ela pode solicitar o estorno desses R$ 3,51 no cartório eleitoral, que também vai verificar o pedido conforme o caso concreto. O TSE ressaltou que é possível justificar a ausência em até 60 dias após cada pleito. Essa justificativa pode ser feita pelo e-título, pelo site do TSE ou por meio de um cartório eleitoral, juntando-se ao documento que comprove o motivo da ausência. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 23 minutos em Manaus, você no melhor mix do Brasil, programa 18 horas até às 7 da noite. Nós vamos abrir a playlist do 18 horas de hoje. Nós vamos abrir com o cantor espanhol Henry Mendes. A faixa Chocaló, atual música de trabalho de Henry, só cresce nos números de visualizações no YouTube e nas plataformas de streaming. Então vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com Chocaló. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 27 minutos, você no melhor mix do Brasil. A primeira da playlist foi assim, hein? Chocaló, Henry Mendes em 100.7 Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite, também madrugada, hein? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 64% e 97%. 6h28, boa noite. Mix. Defensoria Pública pede na Justiça a proibição do reajuste da tarifa de energia no Amazonas. O aumento já está, inclusive, autorizado para o mês de novembro. Pois é, Carlão. Segundo os defensores, esse reajuste pode agravar ainda mais a crise econômica marcada por desemprego e perda de renda por conta aí da pandemia. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, por meio do Núcleo de Defesa do Consumidor, entrou com uma ação na Justiça para tentar impedir o aumento do preço da energia elétrica pela concessionária Amazonas Energia enquanto durar a pandemia da Covid-19 e propõe uma multa diária de R$ 500 mil em caso de descumprimento.
O reajuste na conta de luz foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em outubro para começar a valer já a partir do mês de novembro. A ação da Defensoria Pública foi movida no último dia 10 deste mês e ainda aguarda a decisão judicial. No pedido de tutela de urgência, os defensores públicos Cristiano Pinheiro da Costa e Leonardo Aguiar levam em conta o aumento do custo da energia elétrica em tempos de pandemia, somada à crise econômica estadual, marcada por desemprego, perdas de renda e fome, como explica o defensor público Cristiano Pinheiro da Costa, do Núcleo de Atendimento ao Consumidor da Defensoria. O que a Defensoria Pública busca com essa medida é evitar que os custos da pandemia e da crise econômica por ela gerada sejam repassados tão somente aos consumidores, havendo a necessidade de uma repartição desses custos. Para isso, solicitamos uma medida judicial urgente, no sentido de que a concessionária se abstenha de aplicar o reajuste autorizado pela ANEEL no ano de 2020 enquanto durar o período pandêmico. Até mesmo para que não haja uma onerosidade excessiva para o consumidor que já vem enfrentando grandes dificuldades nesse período da pandemia do Covid-19. Os defensores argumentam ainda que sem o reajuste da tarifa, a Amazonas Energia não sofrerá nenhum grave prejuízo. A ANEEL autorizou o aumento médio de 5,5% do valor das tarifas cobradas pela Amazonas Energia no dia 27 de outubro, durante reunião pública virtual. A medida atinge cerca de 1 milhão de unidades consumidoras no estado. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Bom, e esta semana o governador Wilson Lima assinou decreto com um novo regimento da Casa Militar do governo do Amazonas. Lembrando que é a Casa Militar que tem a função de promover a segurança do governador, do vice-governador e também de outras autoridades. Pois então, esse novo regimento interno foi publicado no Diário Oficial do dia 17 de novembro, mas só foi divulgado nesta terça-feira, uma semana depois. E nele é previsto a criação de mais 5 secretários. Secretário de Estado, chefe da Casa Militar, além de mais 100 cargos comissionados. E hoje de manhã, o deputado Dermilson Chagas, do Podemos, afirmou que vai apresentar um projeto de decreto legislativo para sustar esse decreto do governador. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com o deputado Dermilson Chagas. Boa noite, deputado, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Muito obrigado por dar o direito de participar e levar informação à sociedade. Obrigado, senhor, por abrir espaço na sua agenda para conversar e esclarecer esses pontos tão conturbados. Sempre disponível. Tá ótimo, então. Qual é a sua expectativa? O senhor acredita que vai conseguir anular esse decreto e a criação de tantos novos cargos? Olha, eu vou fazer minha parte, né, como legislador, como fiscalizador. Veja bem que o governo faz uma lei orgânica anual, no qual ele não propõe aumento da reposição salarial, as perdas da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Saúde, e ele cria mais um cargo. E aí o que é mais interessante, que o governo se dá uma de João sem braço. Em que aspecto? Se ele não pode dar o reajuste salarial para aumentar a folha de pagamento dos gastos, conforme ele assinou um acordo com o governo federal para receber mais de R$1 bilhão que veio na pandemia, como é que ele cria cargos para ampliar despesas no Estado? É uma coisa contraditória que não dá para entender como é que ele padece o funcionário público que vem trabalhando diuturnamente, dando sangue, suor e trabalho, e cria mais cargos e deixa ele dar o aumento. É uma contradição. Então, aí a base do governo, a Assembleia, vai ter que saber o que vai fazer. Se ele não pode dar aumento, por que ele está criando cargos, que é gastos, que é aumento de despesa? Então, o projeto de decreto legislativo é para frear esse abuso. É um freio da Assembleia para essa irresponsabilidade do governo. Seria justo se ele desse uma reposição salarial aos servidores públicos do Estado, às polícias militares, garantissem a reposição salarial, a database dos trabalhadores, polícia civil, militar e bombeiro. Então seria justo
ele fazer isso, mas criar 100 cargos numa secretaria que cuida da segurança apenas do governador e do vice-governador e de alguma estrutura. E o que é mais interessante, ele pratica um abuso que passa aos olhos do Tribunal de Contas, que é quando ele usa aquela entidade no Estado, que é a ADES, né, a Agência de Fomento, em que ele contrata, através de projetos, inúmeras pessoas. Pessoas essas que ganham R$2.000, R$3.000 simplesmente para ser militante virtual na rede, na internet. Então, não dá para entender o governo do Estado. Ele se confunde e embaraça. E o que é mais preocupante é que o órgão de fiscalização, que é o Tribunal de Contas, que eu vou notificar o Tribunal de Contas para questionar, afinal de contas, pode ou não pode ampliar os gastos? Ele assinou ou não assinou um acordo? Por que ele cria novos cargos e não dá uma reposição salarial, já que o cofre do Estado está cheio, está abarrotado de dinheiro, está transbordando? O governo não teve dificuldade de arrecadação em momento nenhum com a pandemia. Então são essas posições que eu vou colocar para os nossos deputados, que vão ter que dar uma resposta ao servidor público. Por que ele pode fazer isso e não pode fazer aquilo? Então é a contradição, mais uma vez, do governo, que traz para dentro da Assembleia e chama a responsabilidade para os deputados, que vão ter que votar ou não esse projeto de decreto legislativo. Deputado, o senhor tem ideia de quanto aproximadamente esses novos cargos vão custar aos cofres públicos, caso, né, aconteçam, sejam aprovados realmente? Não vi uma tabela, né, de gratificações. Eu não tenho isso, porque o decreto não me trouxe clareza, né? Mas é aumento de gastos, aumento de despesa. Por mais que ele tire alguém da função e bote à disposição na Casa Militar, primeiro que ele vai tirar das ruas, policial, vai deixar o Estado desguarnecido. Municípios, tem município que não tem a quantidade de policial que tem a Casa Militar. Já é uma contradição. Então ele vai tirar de algum lugar e botar na Casa Militar. Não são cargos, são pessoas que estão trabalhando e que nós não temos ainda a clareza de quanto é que vai ser. Eu não tenho no Diário Oficial essa clareza ainda. Sim. Mas logo, se passar isso na Assembleia com apoio da base, isso nós vamos saber. Porque o salário quem vota é a Assembleia Legislativa dos servidores. Certo. Esse decreto, deputado, ele foi feito com base na lei delegada, não foi? Sim. Né? Como é que você analisa esse cenário da Assembleia? A lei delegada do nosso Estado não sobrepõe a uma lei federal, onde ele criou um laço de responsabilidade com o governo, dizendo que ele não poderia aumentar os gastos, não poderia ampliar, ele não poderia inserir na folha de pagamentos mais despesas. Então, me diga o seguinte, a lei delegada, ela é superior. Aquilo que nós estudamos na Constituição, na hierarquia da lei, ela é superior à lei federal? Eu acho que não. No meu entendimento, não. Então, a lei delegada, ela tem suas limitações. Ela dá os poderes ao governo, mas ela tem que respeitar o conjunto de normas. Existe uma lei lá em cima que está dizendo, tu tem um freio, tu recebeste aqui R$1 bilhão, mas tu não pode aumentar os teus gastos. Então, é nesse contexto que o governo não pode se amparar na lei delegada e também o Ministério Público tem que ser informado dessa situação, como o Tribunal de Contas também. Afinal de contas, as leis são para quê? Deputado, o governo ele quer alterar então o regimento interno. Ele tem dado alguma explicação para essas alterações, essas novas contratações? Tipo assim, os cargos existentes que já está acontecendo na Casa Civil não são satisfatórios? Isso é demais? Qual é a explicação? Olha só, na Casa Civil tem mais de 400 cargos. Pois é. Que é menos de 20 metros quadrados. Então, onde é que cabe esse pessoal? Né? Muito ali estão espalhados em algum lugar, estão em disposição, uma série de coisas. Então, ele já tem cargos de sobra. Ele tem pela ADES, tem pela Casa Civil e está ampliando pela Casa Militar.
Ou seja, é um governo que está pegando o dinheiro e gastando da melhor forma possível, no entendimento dele. Agora, o que me surpreende é os órgãos de fiscalização, que não viram isso ainda. Como é que ele cria cargos, sendo que ele não pode criar? Não sou contra quem vai entrar, eu sou um fiscalizador do governo apenas. É justo ele dar um aumento de salário para os servidores em vez de criar cargos. Isso sim. Certo. Agora, e os órgãos de fiscalização? Como é que eles podem ser acionados pela Casa Legislativa, por exemplo? Olha, eu vou questionar o TCE. Hoje foi meu pronunciamento. E o TCE, ele tem acesso ao Diário Oficial do Estado. Ele acompanha as publicações, que ele também é um órgão fiscalizador auxiliar da Assembleia. É papel institucional, é a natureza do órgão fiscalizar o governo. Então, esses abusos, essas contradições, essas anomalias legislativas, ele tem que reprimir, provocado, né, através do Diário Oficial, que ele pode agir independente de qualquer impulso, de qualquer manifestação de um cidadão ou de uma autoridade. Tá ok, então muitíssimo obrigada pela sua participação, esclarecendo esses pontos aqui pra gente no programa 18 horas. Conversamos com o deputado Dermilson Chagas do Podemos. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. 6h40 e você está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas começou nesta quinta-feira a operação especial Boas Festas, com ações de fiscalização do comércio em Manaus e região metropolitana como um todo. A operação verifica o peso, a existência do selo do Inmetro e as informações que são obrigatórias para a comercialização dos produtos. Pois é, Carlão, e os principais alvos dessa fiscalização do IPEM são os itens alimentícios desta época natalina, como panetones, frutas cristalizadas, castanhas, frios, nozes, peru, chester, tender, bacalhau, entre outros. Os materiais apreendidos vão ser reanalisados no laboratório do Instituto. 18 horas. 6h41, estamos com mais uma edição do 18 horas no melhor Mix do Brasil e nós vamos já para a segunda da playlist de hoje com a faixa Over Now, que é a primeira parceria de Calvin Harris com The Weeknd, né? A junção, inclusive, desses grandiosos artistas traz uma super música que aposta, né, na vibe retrô e também nostálgica. Carlão, e essa música aí é o primeiro single de Calvin Harris depois do lançamento do single Giant em 2019. Então vamos de música, vamos com Over Now. Você está ouvindo 18 horas. Melhor Mix do Brasil, 6h45, edição do 18 horas nesta quinta-feira, segunda da playlist Calvin Harris e The Weeknd, a música Over Now. Mix. E agora nós vamos conferir, né, a previsão do tempo, como vai ficar aí o tempo amanhã, né, sexta-feira, final de semana. Vamos saber aí a previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 90%. E a umidade relativa do ar fica entre 54% e 93%. Agora 6h46, boa noite. Mix. Vamos falar de Black Friday. Afinal, a sexta, né, de compras é amanhã. Sexta-feira de compras. E tem muita gente aí querendo aproveitar com certeza. Só que quando a oferta é milagrosa, o quê? Devemos confiar, né? Conferir, quando a esmola é muito santo, desconfia, já dizia minha avó, né? E esse deve ser um mantra para os consumidores que pretendem aproveitar os descontos e promoções oferecidos nas lojas, empresas e sites durante esta Black Friday, nesta sexta-feira. Para você não cair em nenhuma armadilha, a repórter Nathalie Moraes conversou com um economista e traz agora pra gente algumas dicas. Vamos conferir. A famosa
famosa data promocional do comércio que surgiu nos Estados Unidos gera grande expectativa entre os amazonenses. Afinal, essa sexta-feira promete descontos atraentes e facilidades de pagamento. Porém, os consumidores precisam estar atentos para escapar de fraudes que acontecem principalmente nas compras pela internet. As chances de cair em armadilhas durante as compras pela web são bem maiores do que em uma loja física. Entre os principais motivos para as dores de cabeça estão as brechas de segurança encontradas nos sistemas dos próprios usuários, aliado aí à falta de cuidado ao entrar nos sites ou em clicar em e-mails maliciosos, como os que servem para cybercriminosos darem golpes nos consumidores mais desatentos ou inexperientes. Por isso, é importante pesquisar a reputação da loja para não cair em armadilhas ou em golpes, como explica o economista Alexandre Winkler. Antes de fechar a compra, a reputação da loja no Reclame Aqui, faça uma pesquisa no Google e entre também no site do Procon, porque o Procon disponibiliza uma lista de sites falsos. Nessa época da Black Friday surgem um monte de sites que imitam sites de lojas que vendem produtos supostamente a preços muito mais baratos, e isso atrai as pessoas entram lá, compram, pagam e não recebem. Então, se a loja não for conhecida, não for confiável, faça uma busca para você não perder o seu dinheiro e não cair nessa cilada. O economista alerta que outro ponto importante é pesquisar o histórico de preço do produto que você quer adquirir para não cair em falsas promoções. A Black Fraud, ou naquele popular metade do dobro, que infelizmente é muito comum aqui na nossa Black Friday no Brasil. Gente, a melhor forma de você ter a garantia de que você vai comprar um produto mais em conta é pesquisando o valor desse produto ao longo do tempo. Como que você faz isso? Em sites como o Buscapé ou o Bom de Faro, em que você pode entrar no produto que você está pensando em comprar e aí você vai ver todo o histórico de preço desse produto dos últimos meses. E aí você vai poder constatar se de fato nesse período da Black Friday o preço caiu de verdade. Vale lembrar que ainda estamos vivendo um período de pandemia. E se você pretende sair de casa para aproveitar a sexta-feira de compras, evite e denuncie locais com grandes aglomerações. Não esqueça de utilizar máscara e tomar todos os cuidados de higiene necessários. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O governo do Amazonas autoriza a reabertura de bares e casas de show a partir de 1º de dezembro, mesmo com o crescimento da Covid-19 no estado. O decreto determina que retornam apenas os estabelecimentos que funcionam exclusivamente como restaurantes. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Os bares e casas de shows foram fechados em 24 de setembro, quando uma segunda onda da Covid-19 ameaçava Manaus. De acordo com o decreto do governo do Amazonas, a partir de 1º de dezembro, bares e casas de shows voltam a funcionar, mas apenas se também funcionarem como restaurantes. O horário de funcionamento vai até 1 da manhã, com ocupação de até 50% e limitada a 500 pessoas. O governador Wilson Lima anunciou as novas medidas em reunião com empresários do setor. Um estabelecimento que pode receber 100 pessoas só receberá 50. Um estabelecimento que pode receber 2.000 pessoas só poderá receber até 500 pessoas. E também vão seguir aqueles protocolos que já foram estabelecidos anteriormente, para que a gente possa encontrar essa conciliação entre a proteção da vida das pessoas, a impedir que o vírus se propague e também manter as atividades econômicas em funcionamento, principalmente numa data que é tão importante para esse segmento, que é o fim de ano. A partir de 1º de dezembro também, o horário de funcionamento dos restaurantes será estendido até 1 da manhã. O representante da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas, Rodrigo Zamperlini,
Bolletini disse que o funcionamento dos estabelecimentos, nesse período do ano, dá esperança ao setor e evita que a população procure eventos clandestinos. E a gente agradece por isso ter acontecido e torce para que ao longo do mês de dezembro continue a haver melhora no cenário. E nós temos também um objetivo que é evitar que a população procure os eventos clandestinos. E essa é uma das maneiras, que a gente dê a eles uma oferta de estabelecimentos seguros que cumprem os protocolos. Não vai ser permitido a venda de ingressos e nem a utilização de pista de dança. O coordenador do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, Coronel Máximo Filho, esclareceu que os estabelecimentos que serão flexibilizados não poderão promover eventos. Então, portanto, não pode ser vendido ingressos, né? Não pode ter pista de dança nesses lugares. As pessoas deverão estar sentadas em mesas, né? Os próprios donos de estabelecimento vão procurar, através das suas redes sociais, demonstrar se o ambiente está cheio ou não e até proporcionar a condição de se fazer reservas pelas próprias redes sociais, tudo isso para evitar as aglomerações. Denúncias sobre irregularidades ou eventos clandestinos podem ser feitas pelo número 190. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 53 minutos. Você no melhor Mix do Brasil. Nós vamos agora com a terceira da playlist do 18 horas de hoje, hein? Ontem a cantora Cia lançou o single Hellboy, o single, né? Hey Boy, juntamente com o anúncio de um novo álbum que chega também com um projeto audiovisual. Então vamos de música, vamos encerrar a playlist de hoje aqui do 18 horas com Hey Boy. Você está ouvindo 18 horas. Melhor Mix do Brasil, fechando assim a playlist do 18 horas de hoje, a terceira, hein? Foi a cantora Cia e a música Hey Boy. Agora são 6 horas e 56 minutos. Boa noite. Mix. Vamos atualizar, hein, os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E o boletim diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, divulgado nesta quinta-feira, traz o diagnóstico de 916 novos casos de Covid-19, totalizando 176.214 número de casos da doença no estado. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 30 mortes por Covid-19, elevando para 4.856 o total de mortes por Covid-19 no estado do Amazonas. E o Brasil tem hoje 170.832 mortes por coronavírus confirmadas até a 1 da tarde desta quinta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados divulgados pelas secretarias estaduais de saúde. E o país soma hoje 6.170.827 casos confirmados da doença. E segundo o Ministério da Saúde, o país tem hoje 5.512.847 pessoas recuperadas da Covid-19. Agora, 6 horas e 58 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Bom, amanhã é o último dia para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita do segundo turno no rádio e na televisão. E também o último dia para a realização de debate no rádio e também na televisão, não podendo ultrapassar o horário de meia-noite. Estamos chegando ao fim de mais uma eleição para prefeito de Manaus. Sábado é o último dia para a propaganda eleitoral mediante alto-falantes ou amplificadores de som. E o último dia até às 22 horas para a distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas ou passeatas. Agora só são 2 candidatos a escolher. Fica mais fácil para o eleitor decidir pelo bem da cidade, por um futuro melhor. E a decisão deve levar em conta o passado, não esquecer dos últimos que foram eleitos. Se aqueles que prometeram tanto, falaram bonito, realmente cumpriram as promessas. Acertando ou errando, as consequências vão durar 4 anos. Então, todo cuidado é pouco para os eleitores e para os cidadãos. 18 horas.
6h59, mais uma vez, fechamos mais uma edição do 18 horas, hoje, quinta-feira. Estamos juntos, Karime Leão. Tudo bem, tudo certo? Tudo ótimo, gente. Obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Valeu, 6h59, continue bem, continue em 100,7. Amanhã é sexta, hein? Amanhã, a partir das 6 da tarde, estamos de volta para mais uma edição do programa 18 horas aqui na Mix FM. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.